O Henrique conseguiu ter uma tese completamente diferente do que ele acreditava, para olhar muito mais para a margem, a forma com que as coisas acontecem, e esse é o assunto que a gente começa agora. E para mim, velho, teve uma das coisas que mais me chamaram a atenção, que é algo que eu acredito muito, queria te ouvir falando sobre isso, é sobre a tese do balde furado. Mano, isso é maravilhoso. Por mais que você tenha dado vários insights aqui, eu quero saber assim, mano, como é que sai do balde furado antes da gente entrar no high profit? Talvez Bora, tenha mas um a pouco realidade é disso. que o pré-high profit é esse contexto, então tá ótimo. Maravilhoso. Então, vamos lá. Me fala sobre O o que balde causa o furado. balde furado, como sai, qual que é talvez, o que uma pessoa tem que se atentar para não estar vivendo a teoria do balde furado? Delícia. Na realidade, o balde furado ele é um sintoma de algo maior, que ele é a eterna roda dos ratos, a eterna pirâmide do burnout. É a pirâmide do burnout. Você tá correndo ao redor, você tá achando que você tá você tá embaixo da pirâmide, achando que você tá indo pro topo da pirâmide, só que você tá, na realidade, dando voltas no mesmo lugar. Em uma eterna corrida dos ratos dentro de uma pirâmide que você acha que você vai chegar no topo da pirâmide, mas você continua lá embaixo da pirâmide, que é a pirâmide do burnout, que ela te leva a se fuder para sempre. E eu me fudi por causa disso. E é um sintoma. E que, na realidade, qual é essa parada? Ela é basicamente você, com cabeça de autônomo, tomar decisões como autônomo tomaria, que é basicamente trocar todo o seu tempo e todo o seu dinheiro e todo o seu esforço por dinheiro. E aí você, às vezes, não consegue o dinheiro de trocar seu tempo e seu dinheiro por mais dinheiro. E aí você se fode. E aí, e aí seu negócio é ruim, não é um negócio que tem, é um negócio que tem um balde furado, ou seja, não tem um negócio que retém receita e gera valor de verdade para o cliente. E você está sempre correndo atrás de venda nova, só que você perde seus clientes. E aí você perde seus clientes sem nem saber que você está perdendo. E aí você foca sempre em vendas novas. E aí você foca sempre em vendas novas para tampar e cobrir os clientes que saem, sem nem medir quantos clientes que saem, você comemora que tá vendendo pra caralho, tá todo mundo embora e seu saldo não muda, você continua com a mesma quantidade de clientes, só que pagando cada vez mais caro para trazer os clientes e perdendo todos eles, e aí depois você tem que, de novo, trocar seu tempo por mais dinheiro para conseguir vender mais, para cobrir o buraco dos clientes que foram embora, e aí de novo você tá nessa, tomando o mesmo rumo, o mesmo rumo, que é pensar como autônomo para trocar seu tempo por dinheiro, para tentar vender mais, para cobrir os clientes que saíram, e o seu negócio, ele vive eternamente nessa corrida dos ratos, e você se fode. Como você hackeia esse sistema? É, isso é muito Não, bom. Presta atenção, anota essa parada. Você tem um pouco de síndrome do balde furado no teu negócio, agora você vai começar a entender sobre a solução dessa parada. E assim, enquanto o Henrique falava, eu tava pensando em pessoas que não são pequenas, velho. não Que eu tenho muito são próximas de mim, assim, ó, eu falava assim, ó, gigantes. mano, esse cara que o Henrique tá falando é o brother ali, que tá do nosso lado, e assim, ó, nego que você olha e fala, velho, esse cara fatura 10 milha ano, fatura 8 milha ano, e que o problema é exatamente esse, assim, ó, sempre aquisição, 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 e o LTV, ele não tá ali, as pessoas não estão ficando, e o dinheiro, o baldão tá aberto. Vamos pra solução. Tô gostando desse papo. A solução não é um método genial de funil, não é um método genial de entrega, não é um jeito genial de fazer CS, de pensar lucro, DRE, caixa, não é. Não é algo que tá do momento, não é algo que funciona agora por causa da união das novas estratégias que o Ferrari juntou com o Henrique, que juntou com todo mundo e funciona agora e não funciona amanhã. Não é tráfego, não é. Não é uma rede social nova, não é. É um modelo de pensamento, é uma filosofia, é um pensamento crítico. O que fez os seres humanos sempre... pensa em todos os seres humanos que corromperam o sistema, que saíram do sistema, que conseguiram olhar o sistema de cima e falar, isso é um sistema, eu preciso sair dele, e criam às vezes seus próprios sistemas. Pensa nos grandes líderes da humanidade que fizeram isso, os grandes pensadores. Pensa em mim quando larguei a escola. Quando eu larguei a escola, o que eu estava fazendo? Tinha pensamento crítico. Olhava para aquele sistema que ninguém estava percebendo que era um puta sistema, que ninguém ia para lugar nenhum, ia todo mundo ser meu funcionário em algum momento, ou funcionário de algum merda em algum momento. Ninguém ia ganhar dinheiro, todo mundo ia se fuder na vida se seguisse aquele caminho. E tava todo mundo seguindo de olhos fechados. Mas eu lia, eu estudava, eu tentava buscar e eu tive referências que me mostraram que aquilo ali não era o sistema certo. Desenvolvi um pensamento crítico, desenvolvi filosofia. Filosofia te faz ter pensamento crítico. E aí você olha para aquele sistema e fala, preciso mudar. Então, o que resolve sair dessa pirâmide, dessa corrida,
É pensamento crítico, é conhecimento, é filosofia, que te faz primeiro questionar o porquê você tá nessa corrida dos ratos, ou porquê você tá nessa pirâmide do caralho, ou porquê você tá vivendo isso, ou porquê você tá decidindo cada coisa do seu negócio, ou porquê seu negócio é um negócio, qual é o propósito do seu negócio, e por que você faz o que você faz, e se tudo der errado, o que vai te manter de pé? E você começa a questionar, e questionar, e questionar, e questionar, e questionar, e em cima do questionamento você começa a pensar fora do sistema. Depois de pensar fora do sistema, você cria estratégias fora do sistema, você decide colocar em prática essa estratégia fora do sistema e você finalmente, agora, chegou ao topo da pirâmide. Você olha o sistema de cima e pensa, eu preciso tirar mais pessoas desse sistema. Eu preciso dar pensamento crítico para essas pessoas. Eu preciso formar esses empreendedores que estão se fudendo em todos os segmentos do Brasil. Preciso que eles pensem diferente. E por pensarem diferente, eles tomam decisões diferentes que fazem que eles saiam do sistema, assim como eu saí do sistema. E eu monte o meu próprio sistema de pessoas que saíram do sistema e hoje são ricas. Que são high founders. High founders são os caras que... Aí eu acho que terminou a filosofia e pra mim tá muito claro que é filosófico. É filosófico. Não é uma parada que, o hack não sei o quê de retenção do caralho. Não. Mas é também. Mas, ao mesmo tempo que a exato. base é essa, existe muito hack de funil para reduzir CAC, hack de CS para reter mais produto, caralho. Mas isso começa com uma base de pensamento, um modelo mental, que é o modelo mental de quem? Do investidor. E o que o investidor pensa? Eu preciso trocar os meus recursos infinitos por mais dinheiro para que eu use e viva melhor os meus recursos finitos, que é o meu tempo, o meu próprio dinheiro e a minha família. Não, animal. Deixa eu ver se eu entendi, e aí você me corrige se eu estiver errado. Beleza. Então, a parada não é um funil, óbvio que no final das contas ele tende a ser, mas é muito mais filosófico e eu tô entendendo que você quer criar meio que um movimento. Então, a partir desse momento, nasce um Henrique com uma mentalidade diferente do que vinha antes, e ele fala para todo mundo que tá dentro da base assim, ó, galera, mudou o modelo mental, você quer ser pica, você vai ter que vir comigo. Isso faz com que naturalmente o cara vai reter porque ele tá meio que dentro do teu exército. E ele tá pensando igual a você, porque tu tá pensando naturalmente... que a solução para retenção é esse modelo mental? Então... Não, porque claro que não, porque senão funcionaria só comigo. Não, mas você tá fazendo com que as pessoas pensem igual a você para que ela também fique ali dentro. Óbvio que isso vai aumentar meu LTV e vai fazer vender mais, mas o método, mas isso não seria replicável para que tu, por exemplo, use o High Profit. É replicável. É um método. São 6 mecanismos. São 6 fases com 3 passos cada fase. São 18 etapas. Checklist, métrica, dashboard de acompanhamento, vira decisão, vira rotina, vira KPI, mas começa com um modelo mental que você precisa ter, entendeu? Eu vou chegar lá ainda, man. Mas começa com um modelo mental que te liberta dessa porra, dessa pirâmide, você vira um fundador, um high founder, e finalmente você tem uma vida leve com lucro pesado. Perfeito. Então, mas assim, a tese filosófica, ela, no final das contas, retém mais o cara. Porque ele também vai começar... Só no meu negócio. Mas ele vai começar a pensar como você, legal, mas também a gente vai buscar... Só vai reter no meu negócio. Se funciona só pra mim, não é um método. Sim. Então, se fosse uma parada que funcionasse só pra reter os meus clientes por causa desse movimento, não seria um método que eu estaria ensinando. Mas eles também retêm na vida deles que todo mundo cresce, no final das contas. Mas não é uma pirâmide desse jeito filosófico que vai falar, calma, que tem método, irmão. Aí vamos qual lá. que é a parada? Quer que eu continue ou tu quer perguntar alguma coisa? Não, continua. Tá, beleza. Então, dado que é isso, como que funciona na prática isso? A fase 0, ela é a mudança de 3 paradigmas. Primeiro, é a definição de propósito do ser humano que está ali criando e fundando o negócio. Todo fundador, ele tem um motivo pelo qual ele fundou a empresa dele. No começo, ele pode ter fundado porque estava na merda e precisava ganhar dinheiro, mas em determinado momento da vida, quando o cara ganha dinheiro, ele deixa de operar na sobrevivência e ele tem que pensar no propósito, certo? Ninguém consegue sobreviver uma crise desse tamanho se não tiver um propósito muito forte. Uma crise maior do que essa se não tiver um propósito muito forte. Tem que ter propósito. E aí começa por isso, que aí é o motivo pelo qual o cara tem a vida leve. A vida leve ela não tem a ver com trabalho. Eu não tenho uma vida leve, irmão, de trabalho. Você viu minha agenda nos meus stories? Eu tô de 8 da manhã até 11 da noite. Como o Davi falaria, eu não tenho tempo da agenda nem pra cagar. Tá ligado? Eu cago no telefone com o meu sócio. Tá sacanagem. Tá tirando onda. Mas assim... Vive uma vida no Zoom e por um acaso passeia na Terra, que o Davi fala. Por um acaso passeia na Terra. Então a vida não é leve. Ela não é leve por isso. Ela é leve porque existe um propósito. Existe um motivo pelo qual você faz essas coisas.
e você abre mão disso para ter princípios e beleza, é por isso que é leve. Então, beleza, você começa, é a base da vida leve, mesmo que agora você não tenha a parte do lucro pesado, e mesmo que agora você fundou sua empresa, você precisa de lucro e dinheiro, e mesmo que sua vida não seja leve, porque você trabalha que nem um cavalo, ela pode ser leve se você souber do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Se tiver um destino de longo prazo para chegar lá. Assim como grandes investidores têm. E você que é um puta do autônomo, empregado, fudido, quebrado, precisa ter também, porque você tem que pensar como eles. O que deixa o Warren Buffett de pé não é mais dinheiro. É propósito. Beleza. Quer fazer o quê? Formar a próxima geração de investidores. Legado, caralho. Legado, brother. O Warren Buffett influencia o modo de pensamento de todo o dinheiro do mundo. Sim. Com a filosofia que ele deixou na Terra, o jeito Warren Buffett de investir influencia trilhões de dólares pro resto da eternidade. Tu acha que ele continua porque ele... Precisa de grana? Tá liso? Tá liso. Como é, amigo? Porra! Beleza. Então, a primeira coisa é. Segunda coisa é mudar o negócio para deixar de ser um negócio transacional de produto e virar um negócio de qualquer coisa as a service. Aqui começa o tático. Que começa na cabeça, já vai pro tático, mas você deixa de ter um negócio que tem um produto transacional feito para ganhar dinheiro e você vira um negócio de qualquer coisa as a service. Qualquer coisa recorrente para sempre, conectada com quem? Seu propósito. Quando você tem um propósito claro, que é, no final do dia, em outras palavras, resolver o problema do seu cliente. No final do dia, seu propósito é resolver o problema do seu cliente. Eu quero formar 1000 empresas milionárias, porque o problema do meu cliente é que ele é pobre. E ele tem que ser rico. Meu cliente é um poor, hungry, desperate to get rich, meu irmão. Tá ligado? Pobre, faminto, desesperado pra ficar rico. Esse é meu cliente. Esse é você alguns anos atrás. Esse é eu alguns anos atrás. Esse é todo mundo alguns anos atrás. E o meu propósito é formar 1000 empresas milionárias e resolver o problema desse cara. Dado que eu quero resolver o problema desse cara, eu não posso ter produtos transacionais porque é fácil de vender, ou porque é fácil de entregar, ou porque todo mundo vende mentoria, ou porque as mentorias no Brasil funcionam desse jeito, ou porque é o jeito mais fácil de vender e entregar produtos na internet, a mentoria. Compre aqui minha mentoria para ensinar a vender mentoria. Meu ovo, brother. Por quê? Porque o negócio é transacional e é feito para ganhar dinheiro. Por isso que os caras querem ter cash collected. Por isso que os caras querem antecipar todo o dinheiro, porque ele tem medo do cliente cancelar, porque ele sabe que o produto dele é uma merda e não resolve o problema do cara. Porque ele não tem propósito. O propósito dele é o quê? Ganhar dinheiro. E ele tá amando qual Deus? O Deus errado. Mas isso aqui, beleza. Isso, você não pode acreditar em Deus. Você pode não acreditar em Deus, mas o que tem KQLTV, meu amigo, você vai ter que acreditar. Vai ter que acreditar. Beleza. Aí você não tem que ter é um tese. propósito. Não é tese, porra, beleza. Comprovação. Aí você tem o KQLTV, aí você tem o KQLTV, você tem o propósito, beleza. Do propósito você monta uma empresa de Everything as a Service, que é uma empresa de resolver o problema do teu cliente e te levar ao teu propósito. Dado que a tua empresa é disso, por que você tem produtos transacionais? Por que você tá olhando para vender um semestre de mentoria? A gente fez essa campanha agora, meu time tá me ligando o dia todo, posso aprovar essa proposta? Posso aprovar essa? Eu falo, meu irmão, foda-se, aprova. Se o cara quiser pagar R$1 por dia e aprova. Do primeiro mês e depois ele paga 50 mil à vista, foda-se, meu irmão. Esse cara vai ficar aqui pra sempre, esse cara nunca mais vai embora. Eu vou resolver a vida desse cara, né? Foda-se, eu tenho solução pra sempre. Não, a minha solução não é a mais fácil, brother. Tu acha que é fácil comprar 25 empresas, montar uma estrutura de um fundo gigante pra resolver o problema do cara? Não. Mas por que eu faço isso? Porque você sabe que Resolve. vai resolver o problema. E se resolve e é as a service, eu ganho dinheiro. Se é transacional e não resolve, eu não ganho dinheiro. Acabou. Então, você tem que deixar de vender mentoria, porque é fácil, e vender mentoria exclusivamente se o seu cliente precisa. Caralho. Então, se o teu cliente... Então, se você tem uma mentoria que tem churn alto, ninguém renova, tudo que você só vive de vender mais, significa, na cara, gritando para você, que o seu produto não resolve o problema do cara e você não precisa, o seu cliente não precisa de mentoria, ele precisa às vezes de uma agência, às vezes de uma consultoria, às vezes de um software, às vezes de um sócio, às vezes de qualquer porra, meu irmão, ele precisa resolver o problema dele. E aí você deixa de ser uma mentoria as a service, um business de mentoring as a service ou mentoring pontual, e você vira um business de mentoring as a service, consulting as a service, agency as a service, software as a service, community as a service, o caralho a 4 as a service, wealth management as a service, family office as a service. Você vira tudo as a service. E aí você vira um negócio de transformação as a service.
E aí você sai do jogo do transacional e entra no jogo do impacto recorrente. Você deixa de olhar clientes como uma forma de pagar seu CAC e você olha clientes como ativos que você construiu para futuro eterno. E aí o CAC ele começa a ser um jogo completamente diferente. Você para de olhar. Não é que você para de olhar, você continua otimizando, você continua todo dia Lógico, ali. fazendo o possível, mas é fazendo o possível. diferente. Mas você sabe que você vai ter um ativo perene. Assim como você tem um prédio que tem apartamentos e você aluga seu apartamento por 5 mil por mês de aluguel e se aquele inquilino for embora, você arruma outro. O seu negócio de Everything as a Service é igual. É um grande prédio que tem o andar de baixo mais barato, o andar de cima, até a cobertura ficar mais cara. E o cara paga de 2 mil por mês de aluguel até 1 milhão por mês de aluguel. Você tem todos os andares do Burj Khalifa e você tem milhares de inquilinos. O inquilino saiu, você bota outro. E você tem um CAC para aquele inquilino. E você tem um custo. Sempre que o inquilino sai, tu tem apartamento alugado. Se tu tiver, tu sabe que o cara sai é uma merda. Fica 2, 3 meses sem aluguel, paga a conta da casa, não sei o que. O cara, você tem um CAC ali. Mas depois volta. Depois volta. O LTV de volta. Muito bom. É isso. É um business de Everything as a Service. Você olha o seu cliente como ativo. E você olha o seu cliente como ativo, seu papel vira trazer mais clientes e cuidar do seu ativo. Imagina que você tem esse mesmo apartamento e você tem ele alugando. E você simplesmente, brother, não cuida do apartamento há 20 anos. Você nunca trocou a porra do negócio da descarga, você nunca trocou a lâmpada, você nunca fez uma manutenção. Mas você tá ali o tempo todo trazendo inquilino novo. O cara entra, fica um mês, fala, caralho, que casa terrível, e vai embora. E aí você vai lá e gasta pra caralho, traz um outro, ele entra, fica um mês e fala, que casa terrível, vai embora. E o cara vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora. E o seu negócio é um balde furado eterno. Que você tem o CAC sempre crescendo, porque ele sempre vai crescer, porque a moeda inflaciona, o tráfego inflaciona, a equipe inflaciona, tudo inflaciona. E aí você tem o CAC inflacionando e seu LTV é sempre terrível. Sim. E aí você quebra. Cara, muito bom. Eu acho que o que fica de aprendizado aqui é cada vez mais ter olhar de tecnologia, né? Por um acaso, você tem educação, mas você não é mais uma empresa de educação que tem tecnologia. Você começa a virar uma empresa de tecnologia que tem educação com o braço. Ou você E aí uma você empresa faz de tudo. solução. De solução, foda-se o que vai acontecer. E educação tá ali dentro, É junto software com que o tudo. cara precisa, que seja software. É Muito serviço, bom. que seja serviço. O cara precisa de o quê? Você resolve. Você vem empresa de Everything as a Service. Qualquer porra as a Service, transformação as a Service. E aí você resolve o problema do cara e o cara fica pra sempre com você. Você resolve o problema de hoje, de amanhã, de depois de amanhã e pra sempre. Você resolve o problema desde o cara é um bebê recém-nascido, sabe falar papai, até o momento que ele tá fazendo faculdade. Até o momento que ele tá fazendo pós, e MBA e doutorado. Você pega do papai até o doutorado, imagina. Muito foda. Acabou. Vamos pro como, rapidão? Bora, 6 mecanismos. Eu vou deixar você levar dos 6 mecanismos. Tá bom. Eu acho que a gente sai dessa parada que é o aprendizado, o conceito, a teoria e o que é, e agora a gente começa nos fluxos aplicáveis. 6 mecanismos. Redução de CAC. Tá? Expansão de LTV. Redução de CAC como? Já vou falar. Tá. Primeiro eu vou dos 6, depois Antecipação. eu vou por Então, um. olha para essa câmera aqui, vai. Os 6 elementos do High Profit. 6 elementos para você ficar rico. Hein? Redução de CAC, expansão de LTV, eficiência operacional, alavancagem financeira na PJ, plano de dividendos e alavancagem financeira na PF. 6. 6 para ficar rico para sempre e aposentar gerações. Vamos lá. É geracional, brother, isso aqui. Vamos começar pelo CAC. Você paga menos para trazer um cliente do que ele deixa na sua empresa. CAC LTV, acabou. Ótimo. Eu ensinei isso sempre, né? Como que você está fazendo isso na prática? Como que eu tô fazendo isso na prática? Meu CAC do ano passado, 41 mil. Meu CAC desse ano, 6.300. O que é CAC? Todo investimento em tráfego, todo investimento em eventos, todo investimento em patrocínio, todo investimento em time de marketing, todo investimento em time de vendas, todos os investimentos em ferramentas de marketing e vendas, dividido pela quantidade de clientes que você tem. Pela quantidade de clientes que você vende, no caso. Então, se você gasta 1 milhão por mês de CAC global e você vende 100 produtos, você tem 10 mil de CAC. O que você precisa fazer? Cortar time de marketing, cortar time de vendas, cortar tráfego, cortar ferramentas, ou cortar eventos, ou cortar patrocínios, e trazer a mesma quantidade de clientes. Dessa forma, você tem um CAC menor. Ou manter tudo que você investe e aumentar o seu volume de clientes. Dessa forma, você vai ter sempre um CAC saudável. Então, você tem que nunca tirar ouro do CAC global. Não estou falando do tráfego do Facebook, estou falando de todos esses custos. Você tem que fazer movimentos para reduzir. Eu fiz milhares, eu posso ficar 3 dias falando só disso, mas em resumo, meu CAC saiu de 41 para 6.500.
Ou seja, o CAC ele ocupava 70% da LTV do meu cliente, 65% da LTV do meu cliente, de 2 anos, e hoje ocupa menos de 10%. Né? Tá.